Hello, kid! Como vai? Espero que esteja muito bem. Pode pegar sua folhinha de atividades aí de inglês que eu vou começar as explicações, ok? Então hoje vamos praticar mais um pouco os números em inglês. Você copiou os números no caderno de 1 a 100, certo? Então pegue o seu caderno, pois vamos precisar desses números que você copiou na atividade desta folha. Vamos aprender a falar as horas em inglês. Observe as horas nos relógios e como são escritas as horas em inglês. Então, nós temos ali 12h45, o primeiro reloginho. Para a gente falar são 12h45 em inglês, a gente fala assim: It's 12:45. Vamos repetir? Eu vou falar e você repete depois de mim. It's 12:45. It's 12:45. Embaixo tem aqui 4 horas em ponto, né? Eu vou separar aqui as palavras porque elas estão grudadas. Foi algum erro na hora de editar, tá? Então é It's 4 o'clock. Repete comigo, ó. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. Então, it's 4 o'clock significa são 4 horas em ponto, tá? Do outro lado, nós temos um reloginho mostrando 7h10. Então, para a gente falar são 7h10, a gente fala assim, ó. It's 7:10. De novo, it's 7:10. E embaixo nós temos um reloginho mostrando 2h37. Então vamos ler? Vamos falar são 2h37 em inglês, ó. It's 2:37. It's 2:37. Muito bem. Então aqui consta a explicação. Para dizer as horas em inglês, basta começar a frase com it's, que significa são, e dizer os números em inglês. Quando a hora é redonda, ou seja, em ponto, por exemplo, 4 horas em ponto, 5 horas em ponto, a expressão o'clock significa em ponto. Por isso que quando lá tinha o 4 horas, né, a gente falou it's 4 o'clock. Entendeu? Então vocês vão copiar essas horas aí, tá? De exemplo no caderno e também vai copiar essa explicação, ok? Depois de copiar, vamos fazer as atividades. O exercício 1, você vai ligar os relógios nessas horas aqui nas frases que estão aqui do lado. Então, 5h25, tá? Como é que é o 5 em inglês? 5. E o 25? 25. Então você tem que ligar esse horário aqui, ó, 5h25. Aqui, ó, it's 5:25. Então pode ligar. Já fiz a primeira com vocês. Vocês podem continuar o resto. Aí vê as horas aqui, 12h15, 10h32, 8 horas em ponto, 4h57. É só ir lendo as frases e ligar, ok? O exercício 2, agora é a sua vez de escrever as horas dos relógios em inglês. Então você vai escrever para mim em inglês 6h25, 9h52, 10h15, 7h30, 4h27 e 11 horas. Todas as frases têm que começar com it's. Então eu vou fazer a primeira de exemplo para você ver. 6h25. Então você vai pôr it's, né? Como é que é o 6 em inglês? 6. E 25? 25. Então, it's 6:25. São 6h25. É só continuar as outras, todas começando com it's, ok? Bom, então essa é a primeira folha de atividades da primeira semana aí, né? Pode realizar elas com tranquilidade e agora a segunda metade do vídeo é para explicar a segunda folha, que é relacionada à próxima semana, tá? Bom, vamos lá. E agora, continuando a utilizar os números, vamos aprender a descrever preços em inglês. Veja a situação abaixo. Temos um filme em cartaz no cinema e o preço de ingresso. Observe a conversa abaixo. Leia as perguntas e respostas em inglês e no significado de cada frase entre parênteses. Então aqui, o filme que está em cartaz é Mulan. E o ingresso custa $11. E aqui tem as pessoas na entrada do cinema conversando, perguntando e comprando o ingresso para esse filme.
vamos ver? O primeiro personagem disse essa frase aqui, ó. Tá? Eu vou ler e você vai repetir depois de mim. Vamos lá. What movie is on? What movie is on? Então, what movie is on significa qual filme está em cartaz. Aí o vendedor respondeu Mulan, que é o filme que está em cartaz. A próxima pergunta. Quanto custa o ingresso? Vamos repetir ela comigo em inglês? Repete comigo, ó. How much is the ticket? How much is the ticket? Quanto custa o ingresso? O vendedor disse It's $11, que significa são $11. Lembra que o it's a gente aprendeu lá em cima que ele no começo de algumas frases ele significa são, né? Nas horas ele significa são 10 horas, são 11 horas. E aqui para falar o preço são $11. Bem fácil, não é? Copia essa conversa acima aí no caderno e agora realiza as atividades, ok? Atividade 1. Observe os cartazes de filmes e os preços. Utilize o diálogo aprendido acima como exemplo e escreva as respostas em inglês das perguntas abaixo. Então eu vou fazer um de exemplo, tá? Toma muito cuidado, gente. Eu não estou pedindo para escrever o que significa, não. Não é para escrever nada em português aqui, tá? É para escrever a resposta dessa pergunta. Então a pergunta é: What movie is on? O que significa essa pergunta? Qual filme está em cartaz? Então vamos ver qual filme que está em cartaz aqui? Ah, é Frozen. Então vamos escrever o nome do filme? Escreve aqui, ó. Nessa linha, você vai escrever o nome do filme. Frozen. Agora perguntou, How much is the ticket? Quanto custa o ingresso? Quanto custa o ingresso para assistir a Frozen? $13. Então vamos ver como é que escreve? Para a gente falar são $13. Você começa com it, então pode escrever it. Aí você vai olhar aí na sua lista, no caderno, como é que escreve o 13 em inglês. Olha aí. Encontrou? 13 em inglês é 13. Opa. 13. Aí, ó. It's $13. Então, essa é a resposta. How much is the ticket? Quanto custa o ingresso? Custa, né? São $13. Entendeu a atividade? Então, pode fazer agora com o filme Kung Fu Panda, que custa $12, e o filme Toy Story 4, que custa $17. Ok? É só ir respondendo aqui com o nome do filme e o quanto custa em inglês. Exercício número 2. Agora você vai fazer o contrário. Completa corretamente com a pergunta em inglês que você aprendeu. Observe as respostas para te ajudar. Então aqui agora nós temos as respostas. Você vai ter que escrever a pergunta, tá? A primeira resposta é escrito Avengers. Avengers não é o nome do filme? Sim. Então coloca a pergunta. Que filme é esse? Que filme está em cartaz? Vamos ver como é que era mesmo? Olha lá, ó. Qual filme está em cartaz? What movie is on? Vamos escrever? What movie is on? Então, qual filme está em cartaz? Avengers. E a pergunta aqui? A resposta é $15. $15. O que a gente perguntou? Quanto custa? Olha aqui a perguntinha de quanto custa. How much is the ticket? Então é só escrever ela aqui. E depois embaixo fazer a mesma coisa. Muito fácil, né, gente? Quem presta atenção e lê com atenção vai conseguir fazer tranquilamente, sem problemas, né? Se tiver ainda alguma dúvida, já sabe. Pode me procurar no WhatsApp, no particular. Meu número fica sempre na primeira página de atividades, com os dias e horários que eu estou disponível para ajudar vocês. Espero que tenham gostado de aprender e de fazer as atividades dessas 2 semanas. Um abraço e bons estudos a todos vocês. Bye bye, kids!